Olá pessoal, aqui é o professor Vitor Hugo Fernandes. Eu estou aqui para falar do seguinte, desse caso polêmico que está sendo dito aí agora com relação à Jovem Pan. A suposta censura que a Jovem Pan sofreu, estaria sofrendo, por parte da Justiça, por ela ter dado a sua opinião. Vamos primeiro diferenciar o seguinte, fato é uma coisa, opinião é outra coisa. Eu explico isso para meus alunos nas aulas de política, nas aulas de direitos civis. Você pode dizer, não gosto da sua aula, é liberdade de expressão. Você pode dizer, gosto de sociologia, não gosto de matemática, é liberdade de expressão. Agora, se você fala, o diretor é corrupto, você está acusando a pessoa de um crime. Você tem que provar. Se você falar, o professor é corrupto, você está acusando ele de um crime. Você tem que provar. Você está caluniando uma pessoa. Então, a liberdade de expressão ela não é irrestrita em nenhum lugar do mundo. Você pode falar de fatos. E a sua opinião ela tem que estar embasada em fatos. Você não pode atribuir ao outro um crime que ele não cometeu. A Jovem Pan acusou o Lula de ser ladrão, de ser corrupto, etc. e tal. E isso não pode. Do mesmo modo que você não pode acusar o Bolsonaro de pedófilo, não pode acusar o Bolsonaro legalmente de corrupto. Não pode. Porque não tem nenhuma condenação na justiça com relação ao Lula, nem com relação ao Bolsonaro. A Jovem Pan, quando vai lá e deliberadamente comete um crime, chamar o Lula de corrupto, se ele não tem nenhuma condenação na justiça, é uma calúnia. Cabe, portanto, direito de resposta. Lula entrou com uma ação e ganhou. Tribunal Eleitoral, Superior Eleitoral, determinou que a Jovem Pan se abstesse de cometer crime. Você não pode chamar o Lula de ladrão, porque ele não tem nenhuma condenação na justiça. Como o Lula não tem nenhuma condenação na justiça, legalmente falando, tecnicamente falando, ele é inocente. Porque todo mundo é inocente até que você tenha provas contra você. Até o Bolsonaro, tecnicamente falando, ele é inocente. Não posso acusar o Bolsonaro de corrupto, não tem nenhuma condenação na justiça com relação a ele. Tem muitos indícios, mas não tem prova ainda. Até porque tem sigilo em tudo. E aí a Jovem Pan sofreu sua punição da justiça e está dizendo que foi censurada, que não retirando a sua liberdade de expressão. Mas pessoal, liberdade de expressão não é irrestrita em nenhum lugar do mundo. Você não pode chamar o outro de corrupto. Quando a Justiça Eleitoral vai lá e obriga que eles se retratem e concede direito de resposta ao outro, está garantindo a liberdade de expressão. Do outro lado também. Você não pode falar uma mentira e ficar impune. O que está ocorrendo é um combate às fake news. Agora, o que está acontecendo na verdade é que eles estão causando essa situação toda para criar um argumento para dizer, olha, a gente perdeu porque foi roubado, porque calaram nossa boca, porque teve censura. Isso aí eles reconhecendo que já perderam as eleições, que vão perder as eleições, que estão criando um argumento, um ambiente para tentar dar um golpe de Estado quando o Lula vencer as eleições. Porque sim, ele vai vencer essas eleições.